vamos cantar com você, né, Alex? O primeiro louvor se chama Pai, eu te louvo. E o segundo é um louvor muito conhecido, acho que é a primeira vez que a gente vai tocar aqui, mas muitos irmãos devem conhecer, que é Alfa e Ômega. Pai, eu te louvo, não. Qual foi aquele mesmo? Desculpa, perdão, renova-me. Renova e Alfa. É porque a gente mudou um pouco antes de começar aqui. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Irmãos, que a gente não possa dizer isso só de boca. Eu já li um livro em que o escritor dizia, o momento em que os tais evangélicos mais mentem é quando cantam os tais de louvores. Então o cidadão não presta atenção no que ele está dizendo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Isso é verdade? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Então, ouçam o que nós mesmos cantamos. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Isso é verdade? Ou a gente vai fazer uma reunião de oração só pedir para Deus nos abençoar, mas não quer mudar uma vírgula da forma como vive. Essa é a realidade da igreja. 100%. Não é 99% não, é 100%. Então, que a gente cante isso com verdade. Eu preciso ser mudado. Tudo que há dentro de mim tem que ser mudado. E o que há dentro de mim, como Jesus disse, o que procede do coração é prostituição, roubo, furto, mentira. É isso que a gente é como pecador. Aí tem que tomar todo o cuidado do mundo. O outro cântico, Alex. Alfa e Ômega. Alfa e Ômega. Tu estás assentado, Senhor. Esse aí eu não lembro da letra toda não, pai. Deixa eu ver aqui. Tu que estás assentado no trono,
cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Oranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó vem, Senhor Jesus. Está escrito lá em Apocalipse. Agora, irmãos, é verdade isso? E se Jesus viesse agora? Eu estou pronto mesmo para recebê-lo. Então como é que você tem medo de morrer? Agora eu estava conversando com o Leoneto ali sobre alguém que morre de medo de morrer. Eu disse, mas como é que pode uma pessoa crente morrer de medo de morrer? Ele não sabe que a morte é o encontro com o Senhor. Então como é que ele tem medo disso? Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Então, ó vem Senhor Jesus, está lá escrito em Apocalipse. Ó vem Senhor Jesus. É para a igreja dizer assim, Senhor, vem logo. A coisa está ruim aqui, a coisa está ruim aqui. Quem estiver achando bom demais esse mundo aqui, tem coisa errada com a sua vida com Deus. Muito bem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, por essas leituras que nós fizemos, pelos cânticos. Vamos sentar, Alex. Vamos abrir nossas Bíblias, para que Deus nos abençoe agora, além dos cânticos que já cantamos. Normalmente eu peço para o Alex fazer uma oração, mas vamos logo passar para a palavra que está em Tito. Eu acho que minha filha Isnara botou ali, Tito, capítulo 2, 11 a 15, que como nós temos falado nas últimas pregações, compreendendo o reino de Deus, compreendendo, lembram? O perdão, nós tratamos disso. Hoje nós vamos tratar de novo, compreendendo a abrangência da salvação. A gente fala muito em salvação, sim, mas a abrangência dessa salvação, a salvação é o que é isso? É só isso, eu estou salvo, pronto, salvo. E aí? Eu estou salvo, e aí? Acabou aí a história? O ser salvo implica o início de uma caminhada com Cristo. E uma caminhada com Cristo eu não posso ficar parado.
Se é uma caminhada, eu não posso ficar parado, eu tenho que caminhar com Cristo. E como é que eu vou caminhar com Cristo? Na palavra. No estudo, na meditação, no aprendizado da palavra, para saber quem é o meu Deus, qual é a vontade dele e como é que eu ponho essa vontade em prática nesse mundo que jaz no maligno. Nada menos do que isso é salvação. Por quê? Porque ansioso eu espero a tua volta. Exatamente o que nós cantamos aqui. Então vamos ver aqui, Tito, capítulo 2, 11 a 15, diz assim, Paulo ensinando ao seu discípulo, que era pastor de uma igreja, ou de várias igrejas, já que Tito supervisionava ou superintendia toda a ilha de Creta. Então, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Hoje de manhã eu falei por meninos lá dentro, a aula não tinha nada a ver com isso, mas no fim das contas a Bíblia tem todo canto, tem tudo e é a mesma coisa. Eu disse, Tito e Timóteo eram novos, eu já vi pastor dizer que eles tinham 18, 29 anos, não, eles tinham 40 e poucos anos, só que os velhos da igreja têm 80. Então naquele tempo a idade era posto, digamos assim. A cultura daquela época não se podia desrespeitar um velho, era motivo de ser morto, por exemplo. Filho desobediente, quanto mais, era apedrejado. Então, quando ele diz para Tito e para Timóteo, ninguém despreze a tua juventude, Timóteo era meio tímido, olha, ninguém despreze a tua juventude. Ele não era 18 anos coisa nenhuma, não, ele devia ter cerca de 40 anos aproximadamente, por aí assim. Mas acontece que tinha velho de 80 na igreja, 70, 80, 90, então que ninguém despreze a tua mocidade. Tu és o pastor, é esse o sentido. A Tito ele diz muito claramente, tu tem que estar preparado na palavra para confrontar qualquer um que queira te contradizer. Tu tens que estar preparado. Então é esse o contexto, só para a gente saber. Não era menino de 18 anos coisa nenhuma, não. Então, irmãos, nesses 5 versículos aqui, nós vemos o apóstolo Paulo exortando a esse seu discípulo, Tito, era um dos seus discípulos, encorajando esse discípulo, pastor Tito, a ensinar na igreja ou nas igrejas onde ele superintendia ou pastoreava, a abrangência da salvação. O que é essa salvação? Em que implica essa salvação? Para que essa salvação? Nesses 5 versículos aqui nós vemos o homem dizendo tudo isso. Os irmãos sob seu pastoreio tinham que entender o que era a justificação, é o momento da conversão. Você foi imputado a você, um pecador desgraçado, miserável, foi imputado a justiça de Cristo, você foi justificado. Aí agora, esse justificado tem que ser santificado, porque ele foi justificado para isso mesmo, para agora caminhar com Cristo. Ele tem que ser santificado. Por quê? Porque essa santificação vai aumentar cada vez mais a esperança da glória. Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Nós precisamos discernir essas coisas, meus filhos. Compreender essas coisas. Senão, eu vivo dizendo para vocês aqui, eu sei que é terrível dizer isso. Quem não compreender essas coisas não é salvo coisa nenhuma. É mesmo de igreja, isso não quer dizer absolutamente nada. Como Tito, um pastor fiel à palavra, precisa saber e ensinar estas coisas insistentemente. Como o homem diz aqui, dize estas coisas, dize estas coisas, exorta e repreende. Exortar é encorajar e repreender é admoestar. Aqueles que estão errados têm que ser admoestados. E os que estão certos, encorajados a continuar nessa luta cada vez mais. Então ele diz aqui, ensina isso. A Timóteo, vocês lembram que ele diz isso, exorta, ensina, repreende, chega junto, insta. Ele diz a mesma coisa para o outro discípulo dele, Timóteo. Então, meus filhos, nós precisamos saber que a graça que salva também educa. É a mesma graça que ensina,
Para quê? Para a esperança da glória. O céu não é aqui, como as igrejas dão a entender. Deus vai nos abençoar aqui o tempo todo, abençoar, 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 abençoar. O céu é aqui mesmo. Por isso as pessoas têm medo de morrer. Eu morrer aqui, esse mundo está tão bom aqui. Estou bom demais aqui, abençoado todo. Ou seja, não há qualquer anelo, qualquer anseio, qualquer desejo de encontrar o Senhor. Por que eu quero o céu? O céu não já está bom aqui? Então essas pessoas, a igreja não vive no mundo que jaz no maligno. A igreja não sabe o que é isso. Qualquer uma, presbiteriana, batista, qualquer uma. Está tudo muito bom aqui. Eu vou anelar o céu, esperar o céu, desejar o céu. Para quê? Para que eu vou esperar o Senhor voltar? Eu morro de medo dele voltar e me encontrar do jeito que eu estou, isso sim. Por isso que eu não quero morrer nem a pau. Portanto, irmãos, como Paulo ordena a Tito, a primeira coisa que a gente tem que saber, como ele diz aqui, é que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É o primeiro versículo logo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É real isso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está aqui no versículo 11 que nós lemos. Ou seja, desde a promessa do Messias lá em Eva, desde a promessa daquele que viria para pisar, esmagar a cabeça da serpente, a graça veio a todos os pecadores, sim. No Filho prometido à mulher lá, e chegou em Jesus, filho de Maria. O Filho de Deus para resgatar o homem pecador da maior desgraça que lhe aconteceu, que foi a separação de Deus. E lhe outorgar a maior graça possível, que é a reconciliação com Deus, a salvação para a vida eterna na glória do Pai. Irmãos, nós precisamos compreender estas coisas, porque essa graça se manifestou realmente salvadora a todos os homens, mas também sabemos, pela própria palavra, que nem todos a recebem. O Senhor Jesus afirmou isso, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É por isso que o pastor aqui é instado a instar com a sua igreja. Ensina, insta, repreende, corrige. Nós estamos tratando com pecado. E o pecado é tão terrível que foi preciso que Deus viesse aqui morrer por causa dele. Eu já disse para vocês, eu estou estudando e eu fico, vendo a vida dos profetas. Meu Deus, como é que o Senhor fez isso com esses homens? Ele mesmo disse, eu vou te lançar no meio de escorpiões, para Ezequiel, por exemplo. Todos eles. O pobre de Isaías no final, Senhor, quem creu em nossa pregação? Ou seja, eu preguei à toa a vida inteira. Cadê o Helder, que já vez diz, olha, tu não está dando murro em ponto de faca aí não? Eu digo, acho não, eu tenho certeza. Eu não acho não, eu tenho certeza. Porque foi isso que Deus disse. Pobre de Isaías, quem creu em nossa pregação, Senhor? Resposta, ninguém. Aos seus discípulos, apóstolos, Jesus disse, vou mandar vocês como ovelha para o meio de lobos. E eu nos meus estudos, eu fico ali, desse tamaninho, como pastor de meu Senhor. Era preciso o Senhor fazer isso? Aí praticamente eu escuto a resposta, era, por causa do teu pecado. Meu próprio filho veio morrer numa cruz por causa disso. Estás lembrado? Estou, Senhor. Eu estou lembrado. Me perdoe. Então, meus filhos, nós estamos lidando com pecado. Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso, conhecendo essa maravilha, os salvos não podem, os salvos jamais negligenciarão a tão grande graça salvadora. Porque, uma vez salvos, o Espírito Santo passa a habitar neles e conduzi-los. Tropeça sim, mas levanta. Como há um salmo que diz, ainda que o justo tropece, Deus o levanta pela mão.
Já ouviu o irmão dizer, nesse púlpito aqui, está escrito, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu digo, não está escrito isso. Não está escrito isso. Não invente o que não está na Bíblia. Até está escrito isso, que se o justo cair, Deus o levantará pela mão. Mas esse negócio de dizer que está escrito, o cair é do homem, o levantar é de Deus, isso não está escrito na Bíblia não, isso é invenção. Isso é uma forma de tentar justificar andar em pecado. Então, irmãos, uma vez salvos, o Espírito habita neles. Aí a questão é, a sua vida comprova que você recebeu esta graça salvadora? A sua vida comprova, se você foi salvo, nós estamos vendo aqui, o homem diz, a graça salvadora a todos os homens, capítulo seguinte, educando-nos. Você está sendo santificado na palavra? Tem necessidade dessa santificação na palavra? Não é simples vontade, não, é necessidade. Esse é o segundo aspecto aqui, irmãos, do que Paulo está dizendo ao homem de Deus aqui, para ele ensinar na igreja dele. Segundo aspecto da abrangência da salvação que nós recebemos de Deus e que Paulo ensina aqui nestes 5 versículos. A graça salvadora é também, em continuação, a graça educadora, exatamente visando a santificação dos salvos. Não foram salvos, não foram justificados por Jesus, foram, então agora eles serão santificados. Lembra do famoso versículo que todo pastor adora dizer? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que o homem para aí. Ele está querendo dizer para a igreja que adora ouvir isso, que tudo no mundo é para a minha bênção. O cara quer bênção, ele só quer bênção. Tudo no mundo, o pastor acabou de dizer aí, o versículo da Bíblia, tudo acontece é para o meu bem. Que bem? O cidadão está pensando em bênção material, sempre. Sempre. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Só que ele não sabe de que bem é que o homem está falando. O homem está falando da salvação. Aí todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O homem para aí. Eu nunca ouvi um pastor dizer qual é o propósito. Está no versículo seguinte logo. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esse também chamou, para que sejam feitos santificados, para que sejam feitos à semelhança do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos. É esse o propósito. Todas as coisas mesmo, boa, má, ruim, morte, o que for, cooperam para que você seja feito à semelhança de Cristo. É isso. Mas como o pastor não diz o versículo 29, ele só diz o 28, porque é bom, é bacana de entender, pronto, tudo vai acontecer para o meu bem. Que bem? Ele está imaginando bem físico, bem material, bem nesse mundo. E o versículo seguinte diz logo que não é não. É para nos transformar à imagem de Cristo. Então esse é o segundo aspecto, meus filhos. É isso que vimos no ensino do Senhor Jesus aos seus discípulos durante 3 anos. Nas cartas apostólicas às igrejas primitivas, os apóstolos tiveram cerca de 40, 50 anos, ou mais do que isso, depois de Jesus ensinando as igrejas. E nas cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia. Todas elas, com exceção de 2, tem 2 que, uma não tem nenhum defeito nela, não tem nenhuma repreensão de Jesus, só tem elogios. E as outras, todas arrepende-te, ou virei contra ti. A última mensagem da Bíblia está escrito isso. Ninguém vê, ninguém quer saber dessa parte de se arrepender, de se santificar, de não se conformar com o presente século, como Paulo diz em Romanos 12:1. Foi o que aconteceu, a igreja lá do Apocalipse, todas elas estavam rigorosamente conformadas com o século, com o presente século. O problema lá era a cultura, a igreja aculturada, mundanizada. Então nós vemos isso no último recado do Apocalipse. Pela graça que se manifestou salvadora, as Escrituras nos trazem todo o ensinamento necessário, como Paulo também diz aqui mesmo, no caso ele diz para Timóteo, necessário para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. É isso! Se salvou, vai educar. Se salvou, vai santificar. Por quê? Porque vai aumentar nessa pessoa o tempo todo a esperança da glória. Jesus virá. Jesus virá buscar a sua igreja. Isso está prometido e com certeza vai se cumprir, porque tudo que está escrito aqui para trás e se cumpriu está aqui para a gente saber disso. Só que ninguém acredita nisso não. Muito raramente há quem acredite nisso. Cultura religiosa, ele é acostumado a ouvir isso e pronto, só isso. E quem acredita vai lutar para cumprir. Não é querer ser o santarrão, não é querer honrar o meu Senhor que me salvou. Eu não estou sendo transformado à imagem dele, não é isso que está escrito aqui, então como é que eu não vou cuidar disso? É a mesma graça salvadora, meus irmãos, agora educando-nos, como ele diz aqui, educando-nos, a graça salvadora que se manifestou, como ele está dizendo aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Para que esse negócio está escrito aqui? Só para eu ler e um pastor falar e eu ouvir e ir para casa e está tudo certo? Irmãos queridos, não há como não perceber claramente nos ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos uma ação pedagógica ordenada, concatenada, sequencial. Não dá para não perceber isso. Disciplinada, não dá para não perceber isso. É claro que no bojo da salvação há um processo pedagógico que envolve, já vimos aqui, Paulo, como aconteceu isso com a vida de Paulo, sofrimento, tribulações, aflições. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Hoje de manhã eu mostrei aos meninos, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação, Jesus. O homem de Deus está dizendo aqui que Deus Pai aperfeiçoou Jesus, o autor da salvação aqui, por meio do sofrimento. Hebreus 5:8, mais na frente uma coisinha. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso não está escrito aqui de graça, irmãos. Isso é para nos ensinar. Eu já disse para vocês aqui não sei quantas vezes e vou repetir, e tem gente que se ofende com isso. Toda pregação bonita é falsa. Toda pregação bonita que agrade ao pecador é falsa. E o pecador que se agradou com a pregação falsa não é salvo. Ele é um religioso que está na igreja. Por que tem que haver essa ação disciplinadora, discipuladora, meus irmãos? Pedagógica, concatenada. Para que os salvos tenham sabedoria lá do alto, exatamente a fim de agirem de modo a testemunhar a maravilhosa salvação que receberam, ora bolas. Se eu estiver andando igual ao mundo, que diferença eu faço desse mundo? Se eu estou muito bem obrigado no meio das trevas, cadê a luz? Irmãos, imaginem aí vocês estarem numa caverna a mais escura, a mais profunda possível, não tem luz nenhuma. Antes eu falava em isqueiro, um palito de fósforo, hoje não é celular. Pronto, então a moda é celular, então é celular. Então imagine, você está na caverna mais escura, não tem luz nenhuma lá. Acenda a lanterninha do celular, pronto, acabou as trevas. Acabou. Pois é. Os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, que apareceu sobre eles como que línguas de fogo, não tem a língua de fogo nenhuma. Ele falou apenas isso, porque Jesus tinha dito, vocês agora são a luz do mundo. Pois é, quando desceu o Espírito Santo, que eles receberam todo o ensinamento que Jesus deu, que foi agora consolidado aqui, eles viraram, Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
Mas quando passou para ele, disse, vocês são a luz do mundo. Pois é, naquele momento que eles receberam, eles passaram a ser a luz do mundo. Eram eles que iam pregar o evangelho no mundo inteiro. É só isso que quer dizer aquela história de luz. Pareceu luz na cabeça de ninguém? Vocês agora são a luz do mundo. Vocês vão pregar o evangelho no mundo todo. E aí, eu sou luz no mundo? Onde eu estou não faz qualquer diferença. Irmãos, é para isso que os salvos pela graça são educados primeiramente para renegar, exatamente para renegar a impiedade e as paixões mundanas, versículo 12, lemos ainda agora aqui. Cadê? Eu mudei aqui agora para ler, perdi aqui o ponto. Cadê meus filhos? É Tito, do Timóteo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós vamos viver agora piedosamente. Irmão, nós precisamos saber que mesmo salvos, mesmo remidos, redimidos, como em qualquer processo pedagógico, educativo, aqui tem professores, a gente tem que continuar seguindo adiante. Hoje de manhã eu falei para os meninos, vocês sabem, eu vou operar o olho de novo, esse olho direito. Está complicado, eu tenho dificuldade de enxergar direito já as coisas aqui, com esse olho direito, e ele atrapalha o outro. Não dá para ficar parado. Eu não vou ensinar para vocês na banguela, com que eu já aprendi outrora. Eu tenho que estudar todo dia, todo dia, todo dia. Se eu não conseguir mais estudar todo dia, todo dia, todo dia, eu vou deixar de ensinar para vocês. Eu lembrei aos meninos, Paulo estava preso já no fim da vida, e pediu, manda Tito trazer minha capa e trazer também os meus pergaminhos. Para que esse homem queria ler pergaminho ainda, se ele ainda ia morrer, já ia morrer dentro de pouco tempo? Pois é, enquanto nós estivermos aqui, não tem como parar de aprender mais e mais do meu Senhor. Nós precisamos, meus filhos, nunca estaremos prontos nesse mundo, nós somos pecadores. Não adianta achar que já é um santarrão, fui salvo, está tudo bom. Já sou até pastor, imagina. Já sou até pastor, imagina, já estou no céu. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. O pecado não é tratado pela igreja com a seriedade que merece. É só bênção, 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 bênção. Então ninguém sabe o perigo que está correndo. Nós nunca estaremos prontos nesse mundo, irmãos. Por isso, precisamos continuamente da graça educadora do nosso Senhor, pedagogicamente, como ele tem aqui ensinando o que é que nós precisamos. Está aqui a palavra. E por que é que os irmãos não querem vir para o estudo bíblico? E fica enchendo a paciência aqui. Pastor, nós queremos reunião de oração. Vá orar no seu quarto. É isso que Jesus mandou. Precisamos dessa graça, irmãos, educadora da palavra em nossas vidas. Ela que nos mantém aguardando a bendita esperança. Viver justa piedosamente. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É a palavra que vai me manter nessa esperança. É o estudo, é o conhecimento cada vez maior do meu Senhor. É a graça que o meu Senhor me dá em conhecendo a sua vontade. Ele também me dá a graça da força de fazer a vontade dele contra o mundo. Eu sei as dificuldades desse mundo, eu sei as tentações desse mundo. Eu sei as ilusões desse mundo. Pois é, eu tenho que me desviar disso. Na época que virou moda no Brasil, a pornografia,
Era proibido. Revista de pornografia era proibido. No Brasil, na época militar, era proibido. Aquilo era vendido, mas tudo de contrabando. Aí quando virou moda no governo civil, toda a banca de revista, era tudo quanto era revista exposta lá, de mulher nua, de tudo no mundo. E eu dizia, eu era conselheiro dos jovens, eu dizia, meus filhos, se você parar numa parada de ônibus que tem uma banca de revista, ande a pé, vá para outra parada que não tem uma banca, porque você não vai resistir. Você vai ficar olhando aquele bando de avião, aquele bando de avião naquela revista lá. Eu dizia, não fique nessa parada que tem uma banca de revista, você não vai resistir. Homens bonitões também lá, as mulheres também, andem a pé, andem mais 2 quarteirões, vão para outra parada. Não fiquem lá, você não tem força para resistir isso. Mas não, pecado, sim. O que é pecado, meu amigo? Qual o tamanho da malignidade do pecado? Deus teve que vir à terra morrer por causa do pecado. Para poder nos reconciliar com Ele mesmo, justo e justificador. É a palavra, irmãos, que nos dá essa bendita esperança de ficar aguardando o meu Senhor. Eu não tenho medo de morrer. Que conversa é essa? Eu não sei que a minha morte é o meu encontro com o meu Senhor. Que conversa é essa? A questão é, meus filhos, você está sendo educado pela palavra a cada dia. Você está sendo santificado pela mesma graça que o justificou, a ponto de ter a bendita esperança. Ó, vem, Senhor Jesus. Você tem essa esperança mesmo no coração? Você deseja esse dia mesmo? Ou é tudo papo furado de louvor, cântico, louvor, diz que igreja? Esse é o terceiro aspecto aqui do ensino do homem de Deus, ao outro homem de Deus, para ele ensinar a sua igreja. A abrangência da salvação que Paulo ensina nestes 5 versículos, e eu repito, olha como as ações são ordenadas, concatenadas, sequenciais. A graça se manifestou salvadora, a graça continua educadora, pedagógica, para quê? Para nos dar a bendita esperança da glória do nosso Senhor, a manifestação da glória no dia do Senhor. Que coisa maravilhosa, como Deus é sábio, como Ele é perfeito na sua sabedoria. Aí, uma vez salvos, obviamente, nós precisamos viver vidas santas, cada vez mais consagradas, enquanto aguardamos a bendita esperança da sua chegada. Preste atenção, meus filhos. Eu insisto, isso é a coisa mais lógica desse mundo espiritual. Eu já fiz essas perguntas para vocês em outras ocasiões aqui. Acaso pode alguém que não vive uma vida consagrada, em obediência à palavra de Deus, imaginar que há alguma esperança da glória para ele? Pelo simples fato de ser membro da igreja presbiteriana do 13 de maio, ou seja lá de onde for. A pessoa não tem uma vida consagrada, não tem necessidade nenhuma de crescer no conhecimento do Senhor, de estudar a palavra do Senhor, não tem necessidade nenhuma de reconhecer seus erros e tentar lutar contra esses erros, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como Paulo diz em Efésios 6,10. Como é que essa pessoa tem a esperança da glória? Essa pessoa é totalmente insana. Pode, por acaso, só para a gente entender uma coisa mais fácil, pode, por acaso, uma mulher que não está grávida esperar o nascimento de um bebê? Essa mulher está louca. Pode interná-la. Então vejam, irmãos, que essas duas situações que eu citei, se configura como a mais absoluta insanidade. Por isso, o pastor precisa chamar
os irmãos a um discernimento consciente e honesto. Eu estou nesse processo que o pastor está falando aí? Ou só por eu vir à igreja de domingo, eu acho que eu estou nesse processo? Irmãos, somente podem aguardar a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, quando o homem de Deus diz aqui, aqueles que efetivamente foram salvos, aqueles que efetivamente continuam sendo educados, aqueles que efetivamente crescem na esperança da manifestação da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. É pela graça, irmãos, graça e mais graça, que os salvos são conduzidos nesse processo, e não pode ser diferente. Por quê? Porque é o Senhor quem cuida de purificar, pela palavra, pelo seu Espírito, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como ele continua aqui no versículo 14. Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a si mesmo se deu, por causa dos nossos pecados, por nós, a fim de remir-nos, remir é libertar da escravidão, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmão, nós precisamos ter convicção absoluta do Espírito Santo que nós estamos nesse processo. Fazer parte de igreja não quer dizer que nós fazemos parte desse processo. Eu tenho dito para vocês com base em estatística bíblica. Nem 10% estão nesse processo. É só ser honesto e imaginar, e pensar. Por isso que eu luto tanto, só falta morrer. Que nem os profetas do Velho Testamento, que nem o próprio Jesus, ou Jerusalém, como eu quis te salvar, mas tu não quiseste. Que nem os profetas, apóstolos, as igrejas estão me matando, o pobre do apóstolo Paulo dizia, principalmente a de Corinto. O cuidado pelas igrejas, a angústia que aquele pobre homem sofreu, Paulo. Este aqui que escreveu isso. É esse o ensino maravilhoso que Paulo transmite nesses 5 versículos ao seu discípulo, pastor Tito, e ordena que ele ensine a sua igreja. Como a palavra de Deus é eterna, este é o mesmo ensino que transmitimos a vocês. É o Evangelho da Graça que nos salva, é o Evangelho da Graça que nos educa para a santificação, é o Evangelho da Graça que nos encoraja a aguardar a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, exatamente a fim de nos manter como um povo seu, purificado, zeloso de boas obras. É assim, irmãos, que o apóstolo ensina ao seu discípulo, Tito, ordena que ele ensine a sua igreja, e nós também ensinamos aqui na nossa igreja, com a mesma autoridade da palavra. Versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Como ele era um jovem, considerando os velhos da igreja, Paulo disse isso, ninguém te despreza. Eu aqui, como sou um velho, mais velho que todo mundo, esse é que você não pode desprezar mesmo. Eu tenho autoridade até da idade. Mas não é não, é a autoridade da palavra. Obediência à palavra apostólica, irmãos, que é a palavra de Deus. Em obediência a isso, ninguém despreze o seu pastor. Qualquer um de pastor de outra igreja, ou que for, não despreze o seu pastor. Por causa de um ensinamento radical e insistente como eu aqui, vocês sabem disso. Não despreze seu pastor. Quantos foram embora daqui já exatamente por causa do meu ensino? Que Deus nos abençoe com o entendimento da abrangência da salvação
pela sua graça. Enquanto Ele não vem, ó, vem, Senhor Jesus, a fim de que vivamos em obediência à sua palavra, para louvor da sua glória, até que Ele volte. Amém.